E será que o filme Pokémon, o filme Mewtwo Contra-Ataca ainda funciona hoje em dia? E com certeza, se você cresceu no final dos anos 90 ou começo dos anos 2000, ou é muito fã de Pokémon, com certeza já caiu numa discussão, numa rodinha de amigos que era: Pokémon, o filme é um dos melhores produtos de Pokémon que tem, principalmente por causa do Ash, quando envolve no final do filme o momento onde o Ash meio que morre e depois todos os Pokémons acabam chorando e ele acaba ressurgindo no final do filme. E sem contar que foi a partir desse filme que fomos introduzidos tanto ao Mew, mas principalmente o Mewtwo, que é um dos personagens mais conhecidos da série. É o que eu falei. Quem gosta muito de anime fala sobre esse filme. Quem não gosta de anime menciona esse filme também, porque já passou pela sua vida de tanto que ele era reprisado na TV. Eu fiquei pensando, será que Pokémon, o filme Mewtwo Contra-Ataca, continua sendo um bom filme para se assistir hoje em dia? Será que ele funciona muito bem? E essa é a discussão do vídeo de hoje. Para quem não conhece sobre o que é o filme, primeiro eu vou falar sobre a sinopse dele. E a sinopse é mais ou menos a seguinte: em Pokémon, o filme Mewtwo Contra-Ataca, cientistas trabalham para criar o mais forte e poderoso Pokémon de todo o planeta. Seus esforços têm resultado quando Mewtwo, um Pokémon de poderes psíquicos, ganha vida. Só que a criatura se rebela, destrói o laboratório em que foi criado e resolve por convocar uma batalha contra os maiores treinadores Pokémons para conquistar o planeta. E Pokémon, o filme Mewtwo Contra-Ataca, foi chegar nos cinemas japoneses no dia 18 de julho de 1998. Mas aqui no Brasil e no resto do mundo, ele só foi chegar no dia 7 de janeiro de 2000, ou seja, o filme teve alguns anos de diferença para chegar aqui. Se hoje em dia filmes de animes que chegam aqui já demoram para chegar meses, imagina como era nos anos 90 e começo dos anos 2000. Por isso que muita gente confunde esse filme do Pokémon com o filme Pokémon 2000, mas não tem nenhuma relação. Esse filme na verdade era para ter sido lançado em 98, chegou nos anos 2000, e por isso que eu falei que é no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 quem foi mais influenciado por ele. Esse filme ele teve um orçamento de apenas 3 milhões de dólares, mas ele teve um lucro de 172 milhões de dólares. E vale destacar, nessa época, os filmes não eram só lucrativos em volta do cinema. Algo que dava muito lucro era o home video. E Pokémon, o filme Mewtwo Contra-Ataca, teve muito desse lucro. Como funcionava antigamente, para quem não sabe, antes de entrar no filme em si? Antigamente, você tinha o cinema e você tinha o home video, que era o VHS, que era depois o DVD e futuramente o Blu-ray, e hoje praticamente são os streamings. Os streamings já mataram o home video. Muitos filmes iam para o cinema e eles tinham um lucro muito baixo, mas o home video era tão forte que ele dava mais do que o lucro precisava. Pokémon, o filme Mewtwo Contra-Ataca, foi um desses filmes que deu certo no cinema, chamou um público, mas depois foi pro home video, no VHS, no DVD, e foi alugado e comprado à exaustão, dando um lucro gigantesco e se tornando um dos, se não o maior filme da franquia Pokémon em questão de conhecimento e não em questão de qualidade em si. E antes de entrar realmente se o filme funciona ou não, só vou falar o que eu não recomendo de forma nenhuma envolvendo esse filme, que é a versão de 2019. Pra quem não sabe, em 2019, a Netflix criou uma versão desse mesmo filme, que é o Pokémon, o filme Mewtwo Contra-Ataca. Como funcionava? Em 2019, a Netflix pegou o mesmo filme que a gente já conhece e resolveu reanimar ele. Então, a partir daí, esse filme ele ganhou uma animação completamente em CGI, mudando pequenos detalhes da história, aprofundando quase nada de extra que tinha, e o filme acabou ficando terrível. Na minha opinião, ele ficou terrível. Eles tentaram fazer uma linguagem mais moderna, com uma linguagem completamente CGI, que deixou os personagens completamente sem vida, a história completamente sem vida, e o filme ficou fraquíssimo. Então, pra você que gosta do filme dos anos 2000 e quer revisitar, revisite dos anos 2000. Esqueça que esse existe. O de 2019 que a Netflix fez é uma afronta a tudo que fez esse filme ser bom até hoje em dia. E agora vamos falar um pouco sobre o filme, se ele ainda vale a pena ou não. E pra mim, pra falar se ele vale a pena ou não, a gente tem que dividir em duas partes. A primeira parte a gente tem que falar sobre o filme em si, discutir a parte da qualidade técnica, discutir a trilha sonora e discutir um pouco da história como um todo. E a segunda parte é discutir a mensagem, e como essa mensagem ela é meio incoerente com o universo de Pokémon como um todo. E revendo o filme hoje em dia, você consegue perceber que a qualidade técnica se mantém ali. Existe uma certa nostalgia em pessoas como
como eu, que acaba pegando filmes como esse e achando que a animação de antigamente, em muitos pontos, é melhor do que a de hoje. Isso que é uma falsa impressão, é uma impressão nostálgica. Realmente a animação de hoje em dia, quando ela pega o auge dela, ela vai ser melhor que antigamente. A fluidez é maior, a sequência de ação funciona melhor. Mas pra mim, que tem uma nostalgia, revendo esse filme, percebo que a animação continua muito boa, muito bem feita. Ainda mais que o filme foi feito pro cinema. Já que ele foi feito pro cinema, o orçamento que colocaram pra esse filme, você vê que foi muito maior do que muito filme recebe hoje em dia. Então o que acaba acontecendo? O filme, ele tem uma qualidade técnica muito boa. Ele tem uma qualidade técnica acima do normal. Eu gosto muito da estética que dão pra animação como um todo, que sai bastante da animação que tinha do Pokémon normal. E vai pra uma animação em questão de estética, de cores, muito mais sombria, muito mais escura, mas que funciona muito bem. E acaba até disfarçando um pouco alguns defeitos técnicos de animação que poderia ter. Mas funciona bem, tira um pouco aquele encanto da beleza, do colorido, mesmo assim ele funciona bem durante a ilha, e quando chega na ilha do Mewtwo, onde ele tá fazendo a arena pro grande combate. Pra mim, isso funciona muito bem. Outra coisa que eu gosto bastante é do curta que acontece antes do filme. Muita gente não comenta sobre esse curta, mas eu acho ele muito legal, que é o curta onde envolve... dois curtas, na verdade. Um é o curta e outro é a introdução do filme. O curta é um onde é o Pikachu vivendo um dia feliz no parque com seus amigos Pokémon, brincando de esconde-esconde. Esse curta é muito legal, muito divertido, e ele passa aquela essência leve e divertida que Pokémon vai ter. E ele funciona muito bem, considerando que o filme do Pokémon, do Mewtwo, ele é muito pesado, com uma temática muito pesada. Então esse curta, ele consegue te introduzir muito bem. Eu gosto muito da introdução do filme também, como aparece a batalha Pokémon ali, como colocam a música do Pokémon, a clássica, como algo que vai se introduzir ao filme. Então isso é muito interessante. Depois que o filme começa e entra na parte do Mewtwo, você vê que, como eu falei, tecnicamente você vê muito acima. E você também vê como a trilha sonora funciona muito bem, ao longo de todo o filme, com trilhas novas e também trilhas velhas. É muito legal rever os amigos Pokémons que você faz ao longo de toda a jornada que você assiste o anime, ou lê o mangá, ou joga os jogos que muita gente acabou jogando. Isso é muito legal. Mas aí, se a parte técnica é muito boa, em relação à animação, em relação à trilha sonora, as sequências de batalha são muito boas quando elas são feitas. Por outro lado, o filme tem um problema grave, que é na parte envolvendo a sua discussão, a sua história e também a música final, que tem que ser falada aqui também. Como eu falei, como só uma diversão, para você que gosta de Pokémon, vai funcionar muito bem como nostalgia. A história, ela é interessante, em questão de como colocam o Mewtwo e o que ele vai ser a partir dali. Ele visualmente é incrível, o design do filme tá incrível, mas quando a gente entra na parte da história, aí vive um problema. A história não é ruim, e a mensagem que o filme tem é fortíssima e é completamente diferente do que você vê em todo o filme de Pokémon. Mas se você analisar como uma coisa diferente, como uma desconstrução do universo de Pokémon, ela funciona muito bem. Ela realmente funciona pro filme como um todo. Mas quando você pensa na mensagem para a ideia de Pokémon como um todo, aí ela não funciona tão bem. Vou explicar um pouco melhor. Quando você pensa em Pokémon, você sabe que todo mundo já fez aquela piada de Pokémon é um anime onde você aprisiona animais dentro de uma Pokébola e depois você coloca eles para lutar. Se você quer levar para um lado mais sério, que ninguém vai levar porque é Pokémon, o que vai acabar acontecendo? Você tá numa discussão que você vai quebrar o anime. Mas e quando no anime eles discutem isso? Aí vira um problema. Pokémon, o filme Mewtwo Contra-Ataca, ele discute exatamente isso. Quando o Mewtwo ganha vida, ele acaba se tornando realmente aquela criatura que quer ter vida própria, que quer ter suas próprias vontades. O que ele acaba fazendo? Ele acaba capturando Pokémons para virar o grande dominador do mundo. Mas para ele fazer isso, ele acaba pegando algumas características humanas. E essas características humanas que ele vai tendo, não fisicamente, mas em personalidade, como ele pensa o mundo, vai fazendo com que cada vez mais ele se torne mais humanos e menos Pokémon. E quando ele vai se tornando mais humano, ele vai acabando aprisionando os Pokémons. E aí, no meio dessa jornada de descoberta, de querer dominar o mundo, ele percebe que o que ele queria, que era um mundo onde Pokémons não brigam, mundo onde Pokémons sejam livres, acaba se tornando um mundo onde ele está aprendendo os Pokémons. Essa é uma discussão interessantíssima, muito boa, muito bem feita, que faz com que esse filme tenha uma das melhores discussões do universo de Pokémon que pode ter, mas ao mesmo tempo ele quebra o universo de Pokémon em si, porque a discussão é boa, o personagem é incrível. Se você quer se aprofundar nisso, você vai ter um amplo leque de discussões, e como o filme coloca isso, é muito legal, mas o problema é, você vai discutir se realmente Pokémon tem que estar preso. E depois desse filme tiveram várias temporadas, o anime nunca acabou, o anime faz sucesso até hoje, os jogos fazem sucesso até hoje. Mas de novo, essa discussão ela se divide em duas partes, e isso é que faz o filme ser interessante. Como filme,
ele engrandece o filme. Ele faz com que ele seja o melhor filme Pokémon só pela discussão que ele tem. Esse, e obviamente, se você entrar na discussão do Entei, porque aí é uma outra discussão de um outro filme que pra mim é o segundo melhor envolvendo Pokémon. Mas nesse, quando você pensa na discussão em si, pro filme, ele é o melhor filme Pokémon mesmo. Ele ainda funciona hoje em dia. Ele ainda é um filme que ele tem uma excelente parte técnica, uma excelente narrativa e uma discussão muito boa. Mas se for pensar por outro lado, você vai perceber que esse filme tem uma discussão que ele acaba quebrando o universo todo Pokémon que é. Será que eles deveriam brigar? Quando eu mencionei a cena que o Ash acaba virando pedra e depois voltando a ser humano. Antes disso, quando os Pokémon estão lutando, a animação não destaca aquelas lutas emocionantes como é na introdução, por exemplo. Não, tá destacando uma coisa completamente diferente. Tá destacando Pokémons lutando sem vontade, quase sem vida, com uma música muito triste por baixo. Querendo dizer assim, ó, olha como eles estão se matando e eles são da mesma classe. Por que eles estão lutando? Qual é a ideia disso? E ao mesmo tempo, toca aquela trilha sonora fantástica, daquela música incrível, que tem uma letra que fala mais ou menos assim: irmão, por que estamos lutando em vão? Pra você ter uma noção, como a própria música, nesse momento, ela acaba destacando e falando sobre isso. Falando um pouco sobre realmente esse conceito de por que eles estão batalhando. Então, no fim desse vídeo, esse filme vira uma grande reflexão problemática para a própria franquia. Interessante, mas problemática. No fim, o filme continua funcionando hoje em dia? Sim, ele continua funcionando hoje em dia. Como eu falei, ele é o filme mais maduro de todos os filmes Pokémons que tem, em relação à discussão, em relação à narrativa e como eles conseguem carregar essa história. É um filme que tem uma excelente parte técnica, é um filme que tem, tanto na parte da trilha sonora como na parte da animação, mas ele tem esse problema que tem que ser discutido. Ele é um filme que ele discute o universo de Pokémon como um todo. Você pensa nele como um filme que, olha, vamos sair a partir daqui, era pro Ash todo mundo soltar os Pokémons e cada um seguir sua vida, os humanos de um lado e os Pokémons do outro. Essa é a discussão que o filme apresenta. Então o filme continua funcionando hoje em dia? Sim, repito, é um dos filmes mais maduros que Pokémon já fez. E é o melhor filme que existe dessa saga como um todo. Uma das melhores obras que Pokémon em questão de animação fez. Obviamente não entrando nos games, que aí é uma coisa à parte. Mas quando você pensa na discussão que ele apresenta, é uma discussão interessante, muito boa, relevante, que realmente deveria ser discutida nesse universo, mas ao mesmo tempo ele quebra o universo como um todo. Mas ainda vale muito a pena. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Pokémon, o filme Mewtwo Contra-Ataca? Você gosta, você não gosta? Você acha que o filme ainda funciona hoje em dia? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.